Vamos ao capítulo 63 do livro Lar Adventista. Instrução às crianças sobre como ganhar e usar dinheiro. É um capítulo interessante, porque todos nós queremos ganhar dinheiro e todos nós precisamos usar bem o dinheiro. Então é um capítulo referente às crianças. Os pais normalmente é que provêm, quando as crianças são ainda muito pequenas, o dinheiro para elas. Devemos ensinar hábitos simples para elas. Esse é o primeiro ponto da leitura de hoje, desta quarta-feira. E o segundo, ter em conta as finanças da família, porque se não considerarmos isso, elas vão cair na extravagância, na ostentação, viver fora da realidade. E aí é prejuízo na certa. Acompanhe a leitura. Devem os pais instruir, educar e treinar os filhos nos hábitos de domínio próprio e abnegação. Eis aqui algo importante. Precisamos do Espírito Santo para isso, porque domínio próprio é um fruto do Espírito. A abnegação é negar-se a si mesmo, e Jesus não usou com usurpação o ser igual a Deus, diz a carta de Paulo aos Filipenses. Antes ele se esvaziou, tornando a forma de um ser humano. Assumiu a nossa humanidade, desvinculando-se de sua divindade, não revelando a sua divindade. E quem nos ensina isso? Espírito Santo. Portanto, clame a Deus pela sua família, para que o Espírito Santo produza em você, no seu lar, na sua família, o fruto do Espírito. E nos faça lembrar os ensinos de Jesus Cristo contidos aqui na Bíblia Sagrada, que deve ser nossa regra de fé e guia de estudos diário. Continuando a leitura, devem conservar sempre perante eles, os filhos, o seu dever de obedecer à palavra de Deus e viver para o propósito de servir a Jesus. Não há nada mais nobre do que ter um propósito na vida. E o propósito de servir a Deus, obedecendo os ensinos, os princípios contidos em sua palavra, é o melhor para cada um de nós, inclusive para os seus filhos e para a sua família. Devem ensinar aos filhos que é necessário viver de acordo com hábitos simples em sua vida diária e evitar roupas dispendiosos alimentos, casas e mobiliário dispendiosos. A simplicidade da vida é tudo que nós necessitamos. Coisas simples, alimentos simples e saudáveis, roupas simples e limpas. Asseio é importante. Hábitos simples na vida cotidiana. Instrua seus filhos quanto a isso. Quando ainda bem jovens, devem os filhos serem ensinados a ler e a escrever e compreender os algarismos, de maneira que mantenham sua própria contabilidade. Eu formei no ensino médio em técnico em contabilidade. Contabilidade nada mais é do que registrar suas receitas, aquilo que você recebe, e seus dividendos, suas despesas, aquilo que você gasta. E claro, sempre fazendo ali a somatória para que o saldo nunca fique devedor. Portanto, a contabilidade também ensina a fazer orçamento. E quando os filhos começam a aprender a ler e escrever e aprenderem os números, e eles recebem ali, se você tem condições de dar uma mesada é nada mais, nada menos do que o pai e a mãe dando um dinheiro todos os meses para o seu filho, para que ele possa gastar com alguma coisa. E nessa
orientação de dar o dinheiro ao filho, ele deve registrar: ganhei tanto. E quando começa a gastar ou investir em algo, registrar seus gastos, seus investimentos, para que nunca gaste mais do que recebe. Isso é algo importante a ser ensinado aos filhos, porque quando eles aprendem desde pequenos a ter esse registro contábil, quando forem mais velhos, continuarão fazendo isso, e isso é uma bênção. Podem progredir, avançando passo a passo nesse conhecimento contábil. Mas antes de tudo, eles devem ser ensinados que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia Sagrada, mais de uma vez, contém um verso bíblico que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é reconhecê-lo como o Senhor de nossa vida, como o Rei dos Reis, como nosso Criador, como aquele que nos sustenta e provê tudo o que é necessário para nós. Temer a Deus é respeitar e reconhecer a autoridade de Deus sobre nós. Então eu sugiro você ler da Bíblia Sagrada o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a o 33. Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, versos 25 a 33, que nos orientam a buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Todas as outras coisas, Deus, que é o nosso provedor, suprirá. Leia com a sua família e estude esse texto. Mateus 6, 25 a 33. Continuando a leitura, além de ensinar hábitos simples, precisa ter em conta as finanças da família. Em virtude de errôneas ideias relativamente ao dispêndio do dinheiro, a juventude está exposta a muitos perigos. A tentação para os jovens é gigantesca. Precisamos protegê-los. De que maneira? Não devem ser carregados, suprindo-se-lhes dinheiro como se houvesse inesgotável abastecimento, de onde pudessem tirar para a satisfação de toda suposta necessidade. Eles não devem ganhar tudo. Devem aprender o não. Lembre-se que Deus nos deu 10 mandamentos, apenas 10. E a maioria dos 10 começa com a palavra não. O não é importante ser ensinado aos nossos filhos. O dinheiro é para ser considerado um dom de Deus, a nós confiado, para efetuar a sua obra, a obra divina, promover-lhe o reino, e os jovens devem aprender a restringir os próprios desejos. A abnegação, que mencionamos da leitura deste capítulo que estamos começando hoje, nesta quarta-feira. Domínio próprio e abnegação. Se ensinarmos isso aos nossos filhos, estamos colocando-os no caminho que conduz à vida eterna. Ensine a eles que o dinheiro é um dom de Deus. Deus é o dono de todas as coisas e Ele é que nos concede recursos para o nosso sustento. Portanto, os jovens devem aprender a restringir os próprios desejos. Continuando, não façais abundantes as vossas necessidades, especialmente se a receita, aquilo que você recebe para as despesas da família, é limitada, é pequena. Mantende as vossas necessidades dentro dos recursos de vossos pais. Isso aqui é importante, a gente precisa lembrar o que mencionamos nos capítulos anteriores.
E a autora do livro também mencionou na leitura de ontem que ela aprendeu a economizar desde os 12 anos de idade. Portanto, não podemos gastar além daquilo que nós recebemos. O Senhor, Deus, reconhecerá e louvará os vossos nobres esforços. Sede fiéis no mínimo, e não correreis perigo de ser negligentes nas responsabilidades maiores. A palavra de Deus declara no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Além de ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 33, cante com a sua família do Novinário Adventista o hino Cristo é tudo para mim, número 319 do Novinário. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pelos teus ensinos. Obrigado por suprir todas as nossas necessidades. Que possamos confiar em Ti, Pai, e fazer aquilo que está ao nosso alcance para Te honrar, Te glorificar e ter o nosso sustento. Afinal de contas, Tua palavra diz que é do suor do nosso rosto que comeremos o nosso pão. Teu Filho Jesus multiplicou pães e peixes, mas não o fez simplesmente para prover sempre uma abundância de alimentos para os teus filhos. Não, não foi isso. Foi para suprir uma necessidade ocasional. Isso ocorreu 2 vezes. Mas hoje, Senhor, talvez haja em algumas situações essa necessidade. E eu sei que Tu podes prover alimento para os Teus filhos. Mas se nós temos condições de trabalhar, adquirir o nosso sustento com a Tua graça, porque tudo provém de Ti, que possamos fazê-lo. E que nossos filhos possam aprender as coisas simples da vida, para não ostentar, não esbanjar e não desperdiçar, honrando e glorificando ao Teu nome, dominando a si mesmo e sendo como Teu Filho Jesus, negando-se a si mesmo. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Continue acompanhando a leitura do livro do Lar Adventista, compartilhe com outras famílias, porque se é bom para você e para a sua família, é bom para outras também. Não se esqueça, se inscreva no canal. Sejamos a força da nação.